Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para estudarmos mais uma porção da carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Essa que na nossa Bíblia é tida como a segunda carta. Hoje estaremos estudando o restante do capítulo 6, ou seja, versículos 11 até o versículo 18 do capítulo 6 dessa carta de Corinto. Vamos ler o texto bíblico, vamos orar e então dar início ao nosso estudo. Hoje eu estarei trabalhando com a nova tradução na linguagem de hoje. O texto fala o seguinte: queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração, vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós o mesmo sentimento que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e filhas. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 7 ainda. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque temos acesso à Tua palavra, temos acesso à Tua revelação. Muito obrigado a Deus pelo Espírito Santo que nos dá o pleno entendimento da Tua palavra. E esse é o nosso pedido nesse momento, Senhor, que essa palavra que foi lida, ela seja, ó Deus, interiorizada, ela seja realmente ali entranhada em nosso ser, que nós possamos, ó Deus, ter entendimento dela, obter todo o conhecimento, ó Pai, que o Senhor quer nos transmitir por meio dela e que nós possamos, ó Deus, entender essa diferenciação, essa separação que o Senhor nos pede com as coisas ímpias, que nós possamos, ó Deus, ter a medida certa ali, que nós nem venhamos a ser religiosos ao extremo, ó Deus, e julgadores e de tal forma nos colocarmos numa posição tão elevada que de forma que o descrente não consiga, ó Deus, alcançar o Evangelho, mas que nós também não venhamos, ó Deus, a nos embranhar nas coisas do mundo, de tal forma a não fazermos diferença. Pedimos, ó Deus, que através desse estudo nós possamos alcançar o equilíbrio que o Senhor espera de cada um de nós. Que a cada tempo, Senhor, em que esse estudo for ligado, que alguém estiver assistindo, essa pessoa possa receber essas bênçãos plenas que vêm de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver aqui nessa carta, nesse trecho da carta de Corinto, um momento raro das escritas de Paulo. Paulo, ele só vai se referir dessa forma 3 vezes. Vamos ver que Paulo vai dizer aqui, olha, queridos amigos de Corinto. Isso é raro, o apóstolo se referia em suas epístolas diretamente às pessoas a quem ele está
escrevendo. Nós vamos ver isso também quando Paulo escreve aos Gálatas, porque ele vai dizer, ó insensato Gálatas, e também na sua carta aos Filipenses. Mas aqui Paulo está se dirigindo aos crentes de Corinto pelo seu nome. O apóstolo, ele está interrompendo a sua descrição sobre os seus sofrimentos e virtudes que caracterizavam a sua vida apostólica para fazer um apelo pessoal em prol do entendimento e da exibição mútua do amor. O apóstolo vinha aqui no capítulo 5, no capítulo 6, na verdade, desde o primeiro capítulo, o apóstolo vem defendendo o seu ministério, o apóstolo vem falando aqui nesses últimos capítulos do seu sofrimento, que ele fala ali do quanto que ele sofre, né? Logo aqui no versículo 10 mesmo, ele vai falar, às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres, às vezes parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas, parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Ele vai falar, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. Vocês me tratam como desconhecido, mas eu sou conhecido de vocês porque fui eu que fui aí levar o evangelho, fui eu que fui aí pregar para vocês. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos, temos sido castigados, mas não estamos mortos. Em outro momento aqui, Paulo vai falar da quantidade de açoites que ele levou. Então, Paulo está vindo numa descrição do seu sofrimento e da virtude dele, né? Da virtude dele de sofrer todas aquelas coisas em prol do evangelho. Porque ele poderia, como muitos de nós fazemos, diante do sofrimento, diante das controvérsias do ministério, diante das dificuldades do ministério, o que nós fazemos? Esquecemos que a obra é de Deus e pensamos apenas no homem que está dificultando a nossa obra e nós abrimos mão daquilo que Deus nos chamou para fazer. E Paulo não. E ele vinha aqui num crescente descrevendo justo todas essas dificuldades que ele passava, as virtudes que ele tinha em persistir nesse ministério, mas de repente o apóstolo para tudo isso. Ele para toda essa descrição. Ele vai se referir pessoalmente àqueles irmãos, ele vai dizer, queridos amigos de Corinto, temos falado francamente com vocês. Paulo se mostra humano e vulnerável e sentia profundamente as críticas que ele recebia daqueles irmãos de Corinto. Isso é importante nós entendermos, irmãos, porque Paulo, ele precisava do apoio daqueles irmãos, assim como os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos líderes ministeriais, eles também precisam do apoio da igreja, do apoio dos irmãos. Nós somos chamados por Deus, sim, mas nós somos humanos. É isso que Paulo está aqui falando para aqueles irmãos. Ele veio ali num crescente que parece assim, poxa, Paulo é sobre-humano, né? Porque as pessoas fingem que não conhecem ele, mas ele continua se dirigindo àquelas pessoas, ele continua pregando, ele continua orando, ele continua intercedendo. Aquelas pessoas ali querem exigir uma carta de recomendação quando ele que levou o evangelho para aquelas pessoas ali julgam Paulo, o caráter de Paulo, julgam o apostolado de Paulo, se Paulo realmente podia ser apóstolo do Senhor. Eles estão ali julgando Paulo porque pessoas, não é, bem vestidas, pessoas estereotipadas chegaram lá pregando um pseudo-evangelho, um falso evangelho, colocando em dúvida o caráter e as virtudes de Paulo. E Paulo vem resistindo a tudo isso. E até esse momento da carta, Paulo vem falando de tudo que ele vem sofrendo e ele vem combatendo. Mas quando chega nesse pedaço aqui da carta, nesses versículos que nós estamos estudando hoje, Paulo vai dizer, queridos coríntios, não é? Queridos amigos de Corinto. Paulo vai demonstrar que ele precisava sim do apoio deles, que ele precisava sim do entendimento deles, que ele precisava sim
da aprovação deles ao seu ministério. Ele precisava da aprovação deles do seu ministério. Ainda que intelectualmente Paulo soubesse que só precisava da aprovação de Deus, emocionalmente era importante para Paulo receber o apoio daquelas pessoas. Nós precisamos entender isso enquanto igreja quando lidamos com a nossa liderança. Eles têm convicção do chamado deles, de que Deus os chamou, de que Deus os colocou naquele lugar. Mas, irmãos, ainda que intelectualmente eles saibam que só precisam da aprovação de Deus, emocionalmente eles precisam da aprovação da igreja. Eles precisam da minha aprovação, eles precisam da sua aprovação, assim como eu preciso da aprovação dos irmãos e os irmãos necessitam da minha aprovação em muitos ministérios que exercem. Então, precisamos saber lidar com a liderança da nossa igreja, entendendo que apesar de mártires como Paulo era, no caso de Paulo, ainda assim Paulo era um homem. E Paulo era um homem que tinha emoções. E Paulo sofria com o descaso daqueles irmãos. Paulo não era uma ilha destituída de amor e do interesse alheio. Não, ele era um homem, assim como eu sou uma mulher. Eu não estou aqui, irmãos, numa ilha e protegida, não é? Nessa ilha que ela me garante que nada do que vocês vão fazer comigo vai me atingir. Não, nós sofremos, nós sentimos, nós entramos em depressão, nós passamos por dificuldade e isso nós podemos ver na Bíblia, as várias lideranças e tudo aquilo que elas passavam. Né? Agora me fez até lembrar de um ditado, né? De um verbete de criança, né? Que ela dizia, o que vem de baixo não me atinge, né? Como se ela fosse invicta, né, de sofrer alguma coisa. Mas eu lembro que às vezes a gente respondia, né, senta num formigueiro para ver se você não é atingido. Um verbete que me veio agora na memória, mas realmente nós somos assim, somos atingidos sim. Não adianta querermos nos colocar num pedestal e que somos inatingíveis, porque sofremos sim com o descaso, com o desrespeito, com o abandono. Temos muitos líderes aí, espirituais, pastores, que têm até mesmo, irmãos, se entregado ao suicídio, diante de tantas dificuldades que têm passando. Pastores com dificuldades de relacionamento familiar, porque a família do pastor também não é uma ilha. A família do pastor sofre também. Todas as dificuldades do ministério do pastor atingem a família de um modo geral e os nossos líderes, eles devem sempre ser fonte de nossas orações, eles devem sempre estar, constantemente devemos orar pela liderança de nossas igrejas. Mas vamos lá, versículo a versículo, como gostamos de fazer. Versículo 11... Eu destaquei aqui uma outra versão, ela fala o seguinte, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. O que Paulo está falando para aqueles irmãos? Ele tinha ditado a epístola e, portanto, Paulo havia aberto a boca com o propósito de comunicar algo. Paulo, essa carta, ela tem por objetivo uma reconciliação com aqueles irmãos. Recapitulando, né? Paulo havia escrito uma carta que ela se perdeu. Aí depois Paulo escreve, aqui temos como sendo a primeira carta de Coríntios. Quando essa carta chega lá, essa carta não é bem entendida. Aí Paulo, ele passa lá por Coríntios. A estada de Paulo lá também, ela é terrível, ela é problemática.
Paulo parte dali então e Paulo envia Tito para que Tito esteja ali com aqueles irmãos para Tito entender o que está acontecendo. Inclusive aqui no final dessa carta nós vamos ver Paulo agradecendo o apoio e a atitude de Tito. Então Paulo ele fica ali dizendo que realmente assim ele não tem sossego enquanto ele não recebe Tito. E assim que Tito chega e que traz para ele ali que aqueles irmãos já estão arrependidos, que aqueles irmãos já estão entendendo, aceitando a orientação de Paulo, então Paulo vai escrever essa carta. E essa é a carta mais pessoal de Paulo. E Paulo está aqui dizendo, olha, eu estou abrindo a minha boca, eu estou abrindo o meu coração para vocês. Não é? Paulo, ele está aqui colocando coisas, colocando detalhes do seu ministério que ele não vai colocar em nenhuma outra carta, que nós não vamos ter em nenhum outro lugar uma fonte de revelação como ele está revelando aqui esses irmãos em Coríntios. Então ele está falando, queridos amigos, né? A versão da tradução na linguagem de hoje, ela coloca isso de forma ainda mais pessoal e ele vai dizer, queridos amigos de Corinto, tenho falado francamente, eu tenho aberto a minha boca para falar com vocês. Temos aberto completamente o nosso coração. E na versão que eu costumo usar, ele vai dizer, eu tenho dilatado o nosso coração, ou seja, o meu coração está dilatado, meu coração está ele está maior, não é? Ele se estende, né? Se expandiu para que eu possa realmente derramar sobre vocês aquilo que vai dentro da minha alma, para que vocês possam me entender. E ele fala aqui, não é? Nesse propósito de Paulo, de abrir seu coração, de falar francamente com aqueles irmãos, havia o inerente apelo para que eles entendessem as finalidades do ministério apostólico de Paulo e confiassem nele e acabassem com as críticas maldosas, com as insinuações maldosas que eles estavam deferindo contra Paulo. Né? Boca aberta é figura simbólica de uma comunicação franca e aberta. Já na linguagem de hoje, ele já vai traduzir isso dizendo, não é, que temos falado francamente com vocês. Pode ser que a sua versão esteja, né, tenha aberto a boca. Abrir a boca era uma referência de falar francamente com os irmãos. Versículo 12. Paulo vai dizer, não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Paulo está falando, olha, em momento nenhum eu estou me fechando para vocês. Em momento nenhum eu estou me afastando de vocês. Vocês é que estão fechando o coração de vocês para tudo aquilo que eu ensinei, para tudo aquilo que eu relacionei com vocês. Irmãos, o ministério de Paulo ali em Corinto foi um dos mais longos das viagens de Paulo. Um dos maiores períodos que Paulo passou numa cidade foi ali em Corinto. Quer dizer, eles tinham realmente um relacionamento de anos ali, Paulo estando ali com aqueles irmãos, e ele está falando, ó, não fui eu que me fechei, foram vocês que se fecharam. Ele vai dizer, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Quer dizer, vocês é que estão se guardando, vocês é que estão se reservando no afeto de vocês para comigo. Vocês é que estão se restringindo a nós, né? Vocês estão restringidos em vossos próprios órgãos vitais, ou seja, vocês têm guardado o coração de vocês, a mente de vocês, né? Para que vocês não entendam aquilo que eu realmente estou aqui falando com vocês, a forma como eu tenho tratado vocês. Isso tudo porque, você relembrando a primeira carta de Corinto, Paulo vai abordar várias situações
muito ruins ali naquela igreja. Havia uma briga entre irmãs, entre famílias, havia ali o caso de um rapaz que cometia incesto com a madrasta, havia ali a bagunça que eles haviam feito, que eles estavam fazendo com relação à ceia do Senhor, havia a balbúrdia no uso dos dons, no falar de línguas, e havia briga judicial, havia várias situações que Paulo vai ali disciplinar, como um pai disciplina o filho que ama, como um pastor disciplina as suas ovelhas. Paulo vai se abrir, Paulo vai se jogar, mas aqueles irmãos vão o quê? Se fechar, não aceitam a correção. Então é isso que Paulo está falando aqui nesse versículo. Não sou eu que estou me reservando, não sou eu que estou fechado, não sou eu que estou restringido no meu afeto por vocês, são vocês que não estão aceitando o meu afeto. Não tendes limites em nós, né? Qualquer que fossem os limites quanto aos afetos fraternos que os coríntios tivessem, tudo era devido às próprias condições espirituais daqueles irmãos. Não havia barreira que o apóstolo houvesse estabelecido. Não era o apóstolo que havia se colocado lá como o Senhor sabichão, eu sou superior a todos vocês. Não, Paulo se coloca ali como um pai, corrigindo, tratando, mas eles se reservam, eles se retraem com relação à correção que Paulo está ali trazendo. Versículo 13, Paulo vai falar: ora, que recompensa disto? Falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não é? Paulo está pedindo àqueles irmãos que em recompensa ao amor que ele tem para com eles, eles modifiquem o seu comportamento ao ponto de o amarem também. Que coisa linda, irmãos. O apóstolo está pedindo para que aquelas pessoas o amem, dilatai-vos em vós, não é? Da mesma forma, em recompensa disto, não é? Em recompensa de tudo que eu faço, de tudo que eu fiz por vocês, tudo que eu peço é que vocês me amem. Vamos ler aqui na linguagem de hoje. Ele vai dizer: eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós o mesmo sentimento que temos para com vocês e abram o coração de vocês para nós. Que apelo sincero, irmãos, que apelo emotivo, não é? Quanta sinceridade no coração de vocês. Paulo está dizendo: olha, eu estou falando aqui para vocês como se eu estivesse falando para um filho meu, não é? Deixem cair as barreiras, me amem da mesma forma que eu amo vocês. E Paulo continua. No versículo 14, Paulo vai dizer: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Esse versículo ele é muito usado para se referir a casamento. Não se juntem ao jugo desigual. Ele se aplica também, irmãos, mas Paulo aqui ele está falando para os irmãos. Observem que ele está escrevendo uma carta para a igreja e ele está falando com a igreja. Então, Paulo não está falando com ímpios. E lá na primeira carta aos Coríntios, no versículo 14, Paulo vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Observe, irmãos, que aqui esse texto ele é muito utilizado para se referir a casamento, mas Paulo aqui ele não está falando nesse contexto. Paulo está aqui se abrindo, pedindo à igreja que o ame, e Paulo está se referindo à dificuldade que estava acontecendo ali dentro daquela igreja. E qual era a dificuldade que estava acontecendo dentro daquela igreja? Falsos apóstolos estavam levando os membros daquela igreja a irem ali na linha deles, né? A seguirem eles. Os irmãos daquela igreja estavam seguindo os falsos apóstolos. E Paulo está dizendo que não pode haver comunhão.
entre os irmãos que são verdadeiros salvos e os falsos apóstolos, e que eles sabiam que aqueles irmãos não estavam sendo, aquelas pessoas, os falsos apóstolos, não estavam sendo honestos. Em outro ponto da carta, lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar que tem que haver separação, e Paulo vai dizer, olha, eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que ficar longe dos beberrões, dos glutões, dos adúlteros, disso e daquilo, porque senão seria necessário para vocês saírem da terra, saírem do mundo. Então, Paulo não está falando com isso que nós precisamos nos afastar completamente das pessoas do mundo. Nós precisamos entender, irmãos, que o jugo desigual, ele ocorre com as pessoas que ainda não têm Cristo como único e suficiente Salvador, mas ele acontece também dentro da igreja, quando você se junta com pessoas que você sabe que não está indo no caminho correto de Deus. Quando você ouve, por exemplo, uma fofoca, quando você ouve, por exemplo, uma injúria ou uma difamação com relação a uma pessoa da igreja, e ao invés de você cortar, você apoia. Ao invés de você cortar sabendo que aquilo ali é mentira, você passa aquela falsa verdade para outra pessoa. Isso está ligado a um jugo desigual. Isso é jugo desigual. A gente fica aí com essa coisa de jugo desigual, é quando um homem e uma mulher, né, de diferentes tradições religiosas, uma crente e um não crente, se casam. Isso aí é o jugo desigual. Pode ser que seja, pode ser que não. Precisamos ver ali o propósito do Senhor para aquela união. Conhecemos muitos casais que se unem e depois as pessoas se convertem, e é uma bênção na obra do Senhor. Conhecemos muitos também que se casam e que aquele que era crente acaba se afastando. Conhecemos pessoas que se casam dentro da igreja com o cônjuge também ali se dizendo crente e que acabam se afastando e que acabam ali desenveredando. É necessário o discernimento espiritual para entendermos aqui essa referência e seguirmos dentro desse propósito aqui que Paulo está nos convidando a seguir. Não se juntem com descrentes, com aquele que não é crente, não é? Na outra versão ele vai dizer, não vos prendais a um jugo desigual. Jugo desigual fala... O jugo era aquela carga que o animal levava no campo. E quando ele está falando aqui jugo desigual, é você pegar um boi, por exemplo, né, com um jugo e botar ali do lado um jumentinho. Ou seja, um jugo desigual. Eles não têm condição de carregar porque o jugo está desigual, está desleal, está diferente. Ele vai dizer, não pode ter sociedade da justiça com a injustiça, ou comunhão entre luz e trevas. Por quê? Porque onde chega a luz, as trevas vão embora, irmãos. Paulo não diz aqui que os crentes não podem associar-se aos incrédulos, já que essa separação seria impossível. Por que impossível, irmãos? Porque nós trabalhamos, nós vivemos aqui no mundo e nós estamos aqui no mundo, irmãos, com o propósito de ser luz e sal. Se não fosse para ver ali associação, relacionamento, amizade entre o crente e o não crente, ao nos convertermos, Deus nos levaria para o céu. Nós estamos aqui na terra justo para diferenciar, para ser luz, para contagiar, para que esse mundo não apodreça. Eu lembro uma vez uma irmã que ficou desempregada durante muito tempo e depois ela foi chamada num concurso público que ela tinha feito há muito tempo atrás e pela misericórdia de Deus aquela irmã foi chamada e ela começou a trabalhar. E toda vez que eu via aquela irmã, ela estava reclamando do emprego dela, porque as pessoas que trabalhavam lá eram todas ímpias, porque eram pagodeiro, sambista, isso, aquilo, porque as mulheres eram isso, era aquilo, porque tinha pessoas que se relacionavam sexualmente de forma inadvertida, e que ela queria sair dali. Mas o nosso papel, irmãos, não é sair desses lugares.
O nosso papel é fazer a diferença, o nosso papel é estar ali não para julgar aquelas pessoas, mas para orar por aquelas pessoas e para que aquelas pessoas vejam no nosso comportamento algo que elas queiram, algo diferente, algo que chama a atenção delas e que elas desejam realmente participar. E Paulo continua, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ele vai seguindo essa mesma linha aí, dizendo, não é? E que parte tem o crente com o incrédulo? É impossível que Cristo e o maligno tenham qualquer acordo entre si. Eles representam mundos hostis, opostos. O versículo 16, ele fala, que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Nós somos o santuário do Deus vivo, como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, essa relação, irmãos, ela tem que ser medida, é o que eu estou falando. Tudo isso aqui é com base no equilíbrio e pedindo discernimento espiritual. Porque muitas das vezes nós vamos estar em situações... Eu lembro quando eu trabalhava, né, fora e eu tinha que ir nas festas de final de ano da empresa. E era assim, eu odiava aqueles momentos, entendeu? Eu já ficava, quando chegava essa época assim do ano, que eu tinha que começar a preparar as coisas, nossa, aquilo para mim era um sacrifício muito grande. E assim, eu sempre acabava sendo batizada por alguém que vinha bêbado e derrubava uma bebida em mim. Eu odeio o cheiro de bebida e aquilo me fazia muito mal, mas eu era obrigada a estar ali por uma questão de trabalho. Então, às vezes, a gente precisa estar ali. Agora, Deus tinha um propósito para mim ali? Com certeza, irmãos. Mas eu cumpri? Acredito que não, irmãos, porque eu era tão preconceituosa e tão nojenta, entendeu? E ficava reclamando o tempo todo do comportamento e olhando, entende, com realmente assim desgosto para aquelas pessoas ali que buscavam uma diversão, ao invés de estar ali buscando ser luz, buscando estar ali para conversar com as pessoas, para falar, por exemplo, por que eu não bebia, por que eu não estava ali praticando muitas das coisas que elas estavam praticando. Agora, existem momentos em que você não precisa estar ali por nenhum tipo de relação e você vai para esses ambientes e você curte esses ambientes e você participa desses ambientes. E aí Paulo está falando que relação que pode haver entre o templo do Espírito Santo e uma coisa dedicada a ídolos. 17, pelo que... Saí vós do meio deles e não toqueis coisas imundas e separai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. E ele diz, e eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. E ele encerra, não é? Queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemo-nos a nós mesmos em tudo que nos torna impuro. Em tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Irmãos, só com discernimento espiritual realmente é que nós podemos cumprir esse propósito de Deus para a nossa vida. A nossa oração deve ser realmente pedindo a Deus que nos mostre o propósito dele aqui no mundo, para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito. Deus tem um propósito para você lá no seu trabalho, por pior que seja o ambiente. Deus tem um propósito para você com relação ao seu chefe, por mais intolerável que ele seja. Deus tem um propósito para você naquela sala de aula. Deus tem um propósito para você com aquele vizinho insuportável. Você está ali para fazer a diferença, você está ali para dar testemunho para aquela pessoa. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar esse discernimento, que o Senhor possa nos dar cada dia mais amor, que nós possamos olhar para essas pessoas e ver Cristo crucificado na cruz, porque Ele morreu por elas, da mesma forma que morreu por nós. Amém.